A gente traz aqui no Mora Sergipe algo um pouco mais técnico para você entender como é que é esse processo da arquitetura junto com a engenharia, e por isso a gente convidou o Thiago Romão, que é engenheiro, para mostrar um pouquinho desses detalhes. Como é que é essa parceria, esse trabalho em conjunto? Por isso que a gente vai falar um pouquinho de concepção de projeto. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado, Thalita, tudo bem? Então, sou engenheiro e eu trabalho junto com os arquitetos na concepção dos projetos complementares, nos projetos de engenharia para residências. Então, eu recebo os projetos, geralmente assim, quando eles vêm em Revit, em maquetes 3D. Aqui é 3D. Isso, aqui é 3D. Esse projeto foi concebido no Revit, que é um aplicativo da Autodesk, e ele já vem com todas as informações, as especificações de pintura, revestimento, iluminação, tomada, etc. Então eu já recebo o projeto dessa forma e eu vou traduzir. Vamos voltar só um pouquinho antes, só para o nosso telespectador entender um pouquinho, Thiago. Certo. Olha só, esse projeto, o arquiteto traz para o Thiago, dessa forma que está aqui. Isso. E aí o que acontece? Aonde entra o trabalho do engenheiro? Então o arquiteto já fez toda essa especificação que o Thiago colocou, já está tudo montadinho, e aí entra a parte técnica mesmo do engenheiro. Isso, entra a parte técnica. Quando eu recebo o projeto em Revit, eu já consigo traduzir nesse meu programa e eu vou para a planta baixa. Ele vem aqui em planta baixa e aí eu vou adicionando. Esse aqui eu estou com um projeto de esgotamento sanitário e eu vou incluindo todos os dispositivos, a questão de ralo, vaso sanitário, ralo de chuveiro, e depois eu consigo trazer para o 3D. Que no 3D eu consigo analisar ele todo bem detalhado, as descidas, se vou ter alguma interferência com a estrutura, se vou ter alguma interferência entre as tubulações, principalmente nesse caso aqui, onde elas passam uma por cima da outra. E eu consigo fazer o desnível necessário para que não tenha interferência. Isso durante a obra é um grande adianto e evita retrabalhos e desperdício de material. Sim, é uma coisa bem técnica, tá vendo? Ele entra bem na parte estrutural do projeto. Para até que o nosso telespectador entenda, Thiago, essa parte estrutural, você finaliza isso com o arquiteto para poder começar a compra dos materiais. Isso, exatamente. O primeiro projeto que eu finalizo e passo para o arquiteto para a gente fazer a compatibilização, a primeira compatibilização é estrutural. Eu uso essa plataforma que é específica para cálculo estrutural e eu consigo já traduzir ela bem feita, bem certinha. Então, aqui eu vejo que o pilar e a viga estão bem conformados com a arquitetura. Eu não tenho ele não sai da arquitetura, eu não tenho nenhuma interferência. Então, a partir daqui, eu já consigo dar um andamento nos outros projetos. Eu, com o projeto estrutural já fechado, com o modelo 3D já fechado, sem nenhuma interferência com a arquitetura, eu já consigo dar andamento nos outros projetos, que é esse programa aqui. E aí eu consigo fazer o hidrossanitário, que são essa tubulação aqui rosa, o de drenagem, que é essa tubulação aqui azul, essa aqui em cima as calhas, a hidráulica, né? Aqui as caixas d'água com as descidas de água, chuveiro, pia, torneira, e também a elétrica, aqui os eletrodutos passando pela laje, pela parede, e também a de climatização. Eu consigo dimensionar os ar-condicionados, as condensadoras, e já posiciono ele da maneira final. Então a gente já consegue ver todas as tubulações da obra, por onde vão passar, por onde vão chegar, e a discussão com o arquiteto, quando a gente for compatibilizar novamente, é muito mais produtiva, porque a gente já sabe aonde vai passar, aonde vai ter interferência, e rende muito mais, principalmente durante a obra. A questão de retrabalho, perda de material por conta de uma coisa que não ficou legal, é muito menor. Não, gente, perfeito. Tá vendo como tem esse trabalho em conjunto do engenheiro com o arquiteto? E é muito bacana essa troca, né, com o arquiteto, e até eu não sei se nesse processo o cliente participa. Eu queria até que você falasse, participa da parte estrutural. Sim, o cliente participa ativamente porque é ele que especifica todos os passos com o arquiteto. Por exemplo, numa cozinha,
É o cliente que vai especificar com o arquiteto a questão da torneira, se vai ser de bancada, se vai ser de parede, se vai ser uma ou duas cubas, a questão do chuveiro, se vai ser elétrico, ou se ele vai pegar um encanamento de água quente, ou com boiler, ou com aquecedor. Então, o cliente ele participa efetivamente de todo o processo, tanto do projeto arquitetônico, né, com as definições do espaço dos cômodos, etc., quanto na engenharia. Que aí é a questão mais técnica, é água, os pontos de iluminação, os pontos de elétrica, tomada, etc. Isso é super importante, né? Na arquitetura a gente sabe que está ali full time, mas eu tinha dúvida, e eu não sei se o nosso telespectador também tem a mesma dúvida que eu, que é essa questão, exatamente por isso, até para querer saber se eu quero ter mais ponto de luz aqui, então acho que essa troca com você é muito importante, junto com o arquiteto. Exatamente. Sim, sim. E até alguns conceitos básicos que a norma limita. Por exemplo, questão de tomada. A norma, ela tem o número mínimo de tomadas no ambiente. Então, se eu tenho um ambiente que o arquiteto colocou menos tomadas que o necessário, eu já consigo incluir alguma conversa com o arquiteto e com o cliente e a gente já consegue deixar em tudo que a norma permite. Da mesma forma, na estrutura. A norma de concreto armado, a 6118, ela tem uma seção mínima dos pilares, que é 14 centímetros a largura, ela não pode ser menor que 14 centímetros. Então a gente já tem um norte com arquitetura, que geralmente na arquitetura, os projetos padrão, eles vêm com 15 centímetros. Então os 15 centímetros de parede, a gente já não consegue atingir porque o concreto armado ele não permite um pilar com uma seção menor de 14. Então a gente já consegue ir discutindo e desenhando um projeto muito melhor na hora da execução. Gente, que perfeito, tá vendo? A gente está sempre mostrando para você aí de casa esses detalhes. A gente fala que a arquitetura, ela dá acesso a todos. É isso que a gente sempre vem falando aqui no Mora Sergipe, porque você pode montar o seu projeto como você deseja. E é bacana você entender um pouco dessa parte, como entra também um engenheiro, porque essa parte estrutural ela é muito importante na hora da construção. Isso. A parte estrutural ela é bastante importante. Inclusive, ela é dividida em duas partes. A parte da fundação, que fica abaixo do solo, e a superestrutura. A parte da fundação é de extrema importância, porque ela recebe as cargas da estrutura e é a base da sua residência, a base da casa. Então, sempre que, para iniciar um projeto, eu peço para o cliente fazer a sondagem de solo, que é o reconhecimento do solo, a investigação do nível do lençol freático, a resistência do solo e o reconhecimento do material do solo, o que consiste o solo, se é uma areia, se é um barro, se é argila. Isso vai influenciar diretamente no projeto e no custo. Isso, exatamente. Eu tenho um parâmetro, mais ou menos, nessa casa, por exemplo, a gente fez a sondagem de solo e a gente conseguiu economizar 50% no valor da estrutura se a gente não fosse fazer, que é um limite de segurança que o programa e a gente usa. Então é ideal investir na sondagem do terreno. E é muito caro isso? Em torno de R$ 1.500, R$ 1.500 a R$ 1.800. Vale muito a pena, gente. Vale bastante a pena. Uma dica bacana. Aqui, nesse projeto aqui, a gente conseguiu economizar em torno de R$ 10.000. Só na fundação. Então quer dizer assim, tem que fazer, na hora da construção é importante ter tudo isso para você. Por isso que a gente passa todas essas informações técnicas, por isso que a gente vem mostrando assim, a arquitetura de uma forma como um todo, bem preenchida, para você que está buscando, para você também que quer construir o sonho da casa própria, que a gente vem mostrando no nosso quadro Mora Imóveis. Então é importante saber de todos esses detalhes para poder até construir o sonho da casa própria. Eu quero te agradecer, Thiago, foi um máximo ter essa aula aqui, trocar esse conteúdo com você e com o nosso público. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo em casa vai gostar. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando um pouco do meu trabalho e desmistificando um pouco da engenharia e do trabalho do engenheiro e o arquiteto. Eu gosto de dizer muito com meus parceiros que a gente tem que trabalhar em conjunto para atingir as expectativas do cliente e não ficar naquela briguinha, né, que muitos falam que um não gosta de outro. Não é isso. A gente se dá muito bem e a gente tem que entrar em sintonia para atender as expectativas dos nossos clientes. Com certeza, é uma parceria aí para dar o resultado final, que é o sucesso do projeto do cliente. Exatamente. Obrigada, viu, Thiago? Até mais, então. Até mais. Tchau, tchau.